A Terra Sagrada de Kangmin é uma seita fundada e construída pessoalmente por 4 celestiais. Nenhuma única pessoa, discípulo ou ser vivo, chegou ao final dos 99 degraus da pureza de Jade, e nenhuma única pessoa perturbou a paz construída pela Imperatriz Lisa no campo de fusão da morte dos 9 céus. No entanto, nesse caso, o destino preferiu outros planos. O jovem sobe os últimos degraus da Jade Purite. O sistema, que esteve presente durante todo esse tempo, anuncia a ele que precisa gastar 23.333 pontos de raiva para destruir o próximo campo. Ele decide gastar os pontos, e o campo finalmente se rompe sob a pressão do fogo. Enormes rachaduras aparecem na casca do campo, que gradualmente puxam o jovem para si. Por fim, uma força desconhecida de um raio o leva para cima de seu corpo, e ele voa direto para o chão do palácio, que está localizado a alguns quilômetros acima do chão sobre o qual ele estava. Sua aterrissagem não é suave, e o jovem bate com o rosto no chão duro, balançando quase todo o corpo no chão. Ele sente que seu corpo está exausto e se pergunta se isso conta como aprovação no teste dos 4 celestiais. Deitado no chão frio, ele de repente ouve uma voz feminina fazendo a pergunta: "Ei, como você passou no teste?" Ela se inclina para dar uma boa olhada no rosto dele. Ao olhar para cima, o jovem vê a garota de cabelos ardentes e percebe que está deitado em frente ao palácio sagrado de Kangming, onde vivem 4 celestiais, imaginando se ela é uma de suas futuras mentoras. Ele acha que não parece ser tão velho assim. Observando seu silêncio, a garota pede que ele responda à sua pergunta. Ela diz que seu cultivo de sangue está no limite do sangue gelado e que ele não conseguiu subir os degraus da pureza de Jade nem passar pelo campo de destruição dos 9 céus. O jovem se levanta, perguntando se ela viu como ele fez isso, e recebe um alerta do sistema sobre a necessidade de ter cuidado com as palavras. Caso contrário, o celestial pode impor uma punição celestial, o que significa sua morte. O jovem responde mentalmente ao sistema que manterá a boca fechada, e o celestial começa a duvidar dos degraus de pureza de Jade, perguntando se eles não estão dilapidados. A moça se levanta e diz que contará às suas irmãs sobre ele, ordenando que ele não vá embora. O jovem começa a pensar que, se 4 mentores perguntarem como ele quebrou o campo, ele não conseguirá justificar sua força, já que o sistema o tem ajudado todo esse tempo. O sistema o informa sobre o Frostpoint of the Celestials, e ele vê um lago mágico cheio de força vital. O sistema diz que a lagoa é a fonte dos deuses antigos. Concentrando uma gota da quintessência dos meses de inverno a cada 10 anos, o jovem começa a tirar a roupa e pula na água, melhorando seu nível de sangue gelado na velocidade da luz, enquanto ele está tomando banho e melhorando sua força. A garota já se encontra no palácio e se aproxima de suas irmãs. A irmã mais velha, sentada no trono, imediatamente pergunta se ela conheceu um novo aluno. A garota responde imediatamente que o conheceu e diz que ele era muito bonito. No entanto, ela afirma que ele tem uma desvantagem: uma bela irmã deitada na parte inferior do trono, que parece uma raposa sedutora da mitologia da China antiga, olhando de forma brincalhona para a mais jovem, diz que ela fala de vez em quando. A garota lhe pergunta por que, de repente, ela começou a tropeçar. Ela, a irmã, também fascinada pelo livro, de repente se afasta dele e direciona seu olhar para a conversa. Então, a mais jovem diz que esse cara lhe pareceu muito estranho. Ela exclama indignada que era claramente visível que ele era adepto do sangue de gelo. No entanto, por alguma razão, ele foi capaz de subir os degraus da pureza de Jade. Ela afirma que não entende como ele pode trabalhar sob a destruição dos 9 céus. A garota pergunta às suas irmãs como isso é possível, e a irmã Fox olha para ela de forma brincalhona. Ela diz que, de acordo com ela, eles escolheram apenas os mais sortudos entre os muitos alunos. Mas a mais jovem responde que ela apenas suspeita que ele esteja trapaceando ou supõe que algum erro possa ter ocorrido devido à idade avançada de Paul. Nesse momento, uma irmã sentada com um livro proclama que não há erro no campo de destruição dos 9 céus. A mais jovem responde que ela só queria dizer que esse cara está ultrapassando todos os limites. Ao ver essas reflexões, a irmã mais velha, atrás do trono, exclama que, já que ele passou no teste, ele será seu discípulo. Em seguida, a raposa abraça a mais nova e exclama com alegria que mal pode esperar para conhecer o adepto. Um momento depois, as 3 irmãs vão ao encontro do jovem nos portões do castelo Kangming. Ao chegar lá, a mais jovem não entende onde a pessoa desapareceu. Ela grita alto, perguntando se o deixou ficar em algum lugar. E, nesse momento, Yakai sai das profundezas do Lago dos Celestiais. Abrindo os olhos,
ele vê que mais dois vieram em vez do Celestial Ardente. A Celestial mais jovem está furiosa com o fato de ele ter entrado na lagoa sem pedir sua permissão. Ela se pergunta com raiva como ele se atreveu a nadar no lago gelado dos Celestiais. Ao ver isso, Xiakai chega à conclusão de que esse Celestial é muito temperamental. Então, Xiakai tem uma ideia muito arriscada. O jovem começa a se defender e a nadar na frente dos Celestiais e proclama que não há nada de decente nisso. Afinal, de acordo com ele é o mais limpo e nadará nesse lago pelo menos todos os dias. Seu objetivo é irritar a Celestial e tirar dela o maior número possível de pontos de raiva. Então, ele confia sua vida ao sistema e pede que ele não deixe Xiakai na mão. E ele atinge seu objetivo. A mulher celestial fica furiosa. O sistema o parabeniza por irritar a deusa das 9 lâminas Yanyu. O sistema proclama que ele recebeu automaticamente 9.000 pontos de raiva. O sistema também exclama que, como ele demonstrou seu comportamento desavergonhado, ele lhe concedeu uma nova habilidade do estágio divino. Foi-lhe dito solenemente que ele receberá uma lâmina nua de mãos vazias e poderá resistir a qualquer ataque uma vez. Ele recebe um tempo de recarga que dura 7 dias. No entanto, o próprio Xiakai não está muito feliz com esse bônus, pois o considera muito pequeno. Ele se pergunta se esse é um erro casual do sistema. Então, o sistema lhe responde que ele só entenderá quando entender o que acontecerá com ele. Em seguida, Xiakai, observando o sistema com certa desconfiança, declara que ele causa muitos problemas. Ele se pergunta se é possível fazer com que ele receba pontos dependendo do número de pontos. Ele afirma que ainda está diante dos ventos dos celestiais. Xiakai pergunta ao sistema se ele deve receber algum tipo de habilidade estrangeira, algo como a campanha da morada divina dos celestiais. Em seguida, o assistente do sistema o avisa que ele não deve negligenciar a avaliação do sistema. Nesse momento, Yanyu, olhando para Xiakai, diz a ele para sair do lago divino imediatamente. Então, Xiakai se levanta imediatamente da lagoa e mostra sua parte frontal, vendo seu corpo nu. Duas mulheres celestiais proclamam com vergonha que ele tem um corpo muito bom e, nesse momento, a própria Yanyu lhe diz que ele não tinha permissão para se levantar. Com raiva, ela diz a ele para se vestir novamente. Ele responde, sem um pingo de constrangimento, que ela permitiu especificamente que ele se levantasse. O jovem se pergunta se ele ouviu o que ela disse. Então Yanyu fica ainda mais furiosa. Ela tira uma enorme espada de fogo do portal e a arremessa com raiva em direção a Xiakai, que ainda está de pé no meio da lagoa. Então, depois de entender a mensagem do sistema, ele exclama que venceu. Xiakai abre as mãos, preparando-se para o fato de que pegará a espada de fogo que voa em sua direção. Como uma divindade, ele habilmente agarra a espada em suas mãos. No mesmo momento, a irmã mais velha aparece do palácio e, ao ver isso, fica imediatamente furiosa com sua própria irmã. Ao ver que outro celestial se juntou a eles, Xiakai informa que quase foi queimado pelo fato de uma espada de fogo ter sido lançada contra ele. Yanyu, vendo que Xiakai pegou a espada, chega completamente chocada. Ela se pergunta como ele, um sangue de gelo desse nível, conseguiu pegar a espada dela. Então, a irmã mais velha fica ainda mais irritada com a perplexidade de Yanyu. Ela chama sua espada de volta e ela voa pelo campo, muito além do castelo. Incapaz de suportar a pressão de suas mãos, Xiakai cai de cabeça no lago. Nesse momento, a anciã furiosa se pergunta por que Yanyu ousou desobedecer suas palavras. Sua raiva fazendo com que Xiakai ganhe mais 10.000 pontos. A anciã, indignada, diz a Xiakai para ir para seu quarto e reescrever o Sutra do Coração Puro 500 vezes. De pé, com cara de culpado, Yanyu responde afirmativamente. O assistente do sistema anuncia que parabeniza Xiakai por mais bônus novos. Afinal de contas, a Imperatriz está com raiva, o que significa que ela estará condenada a ser a protetora celestial de Enji, para sempre, sem igual. O sistema ativa uma recompensa épica, uma escultura do céu e da terra. No entanto, o jovem incompreendido sai da água, sem entender o que está acontecendo. Em seguida, o sistema proclama que a escultura do céu e da terra está em primeiro lugar na classificação das esculturas divinas. De acordo com ele, ela aumenta a inteligência e a velocidade de temperamento em 100 vezes. De acordo com lendas antigas, o proprietário da escultura do céu e da terra se tornará o mestre dos 3 reinos. O sistema avisa que a raiva não direta também será considerada uma conquista de Xiakai. A Imperatriz proclama que Xiakai subiu com sucesso ao topo e passou no teste do campo de destruição dos 9 céus. Ela proclama que a partir de hoje ele se tornará seu discípulo de sangue e, no futuro,
o mestre da terra sagrada de Kangmei. A imperatriz diz em um tom firme que isso já foi decidido e não será mais discutido. Ela diz isso enquanto olha para o rosto transtornado de Yanyu. Ela pede às outras irmãs que escolham um dia feliz e anunciem a notícia a todas as outras seitas. Ela diz sinceramente a Xiakai para segui-los até o palácio sagrado de Kangming. A irmã Fox, olhando de forma brincalhona para Xiakai, exclama em tom de brincadeira que, depois de ser professora, ela o educará adequadamente. Em seguida, a terceira irmã, que estava completamente absorvida pelos livros, proclama que elas, como professoras, precisam ensinar livros antigos para promover Xiakai adequadamente. Em seguida, Yanyu pergunta irritada por que ele ficou parado. Ela lhe diz para alcançá-los rapidamente se ele quiser ir até lá. Vestindo-se rapidamente, o jovem foge com um sorriso atrás dos celestiais. O pavilhão do céu alto, o palácio sagrado de Kangming, o local de recepção de convidados. A imperatriz, sentada no trono, proclama que, antes da cerimônia oficial de aceitação de um discípulo, Yanyu ensinará a Xiakai pessoalmente. Yanyu começa a se irritar com tudo isso e declara imediatamente que não pretende fazer isso. Ela olha para Xiakai com o rosto vermelho de raiva e proclama em voz alta que ela deveria saber que é muito ruim ensinar. No entanto, a imperatriz, olhando para ela com calma, exclama que, justamente por serem tão diferentes, elas vão temperar o início mental uma da outra. A mulher diz que esse assunto está finalmente resolvido e diz a Yanyu para mostrar a Xiakai o palácio sagrado de Kangming. Ela também informa que não poderá fazer suas tarefas por vários dias. Relutantemente, Yanyu se senta à mesa e suspira pesadamente, declarando que fará tudo o que sua irmã lhe disser. Com ódio, ela chama Xiakai para segui-la e fazer a tarefa da imperatriz, e o próprio Xiakai, com um sorriso, a segue, declarando calorosamente que a seguirá com prazer. Ao mesmo tempo, ele pensa em como esse palácio é espaçoso, e também pensa que gosta muito da forma como Yanyu está irritada. Xiakai, com um sorriso brincalhão, acha que só mais um pouco e ela pode até pular de raiva. Ele se diverte muito vendo o relacionamento deles. A terceira irmã levanta os olhos do livro e proclama ansiosamente que Yanyu não é rival do estudante. Ela também diz que o palácio sagrado de Kangming esteve vazio durante todos esses anos. A imperatriz responde que a irmã de Yanyu é simples e inocente e que, portanto, é necessário aproveitar essa oportunidade e investir um pouco de energia nela. A terceira irmã abaixa um pouco os olhos e proclama que suas palavras também são verdadeiras. Em seguida, a irmã Raposa, que estava fumando seu cachimbo à margem da sala, exclama de forma divertida que a nova aluna tem muitos segredos e também diz que, a partir de hoje, a vida delas será definitivamente interessante. Ela toca seu estômago e exclama com os olhos ardentes que mal pode esperar por um novo aluno. A imperatriz, nesse momento, olha para ela com desconfiança e, como se fosse, com mais rapidez e cautela. Enquanto isso, Yanyu e Xiakai estão em frente aos portões sagrados do palácio Kangming. Xiakai pergunta a Yanyu sobre quem construiu o palácio sagrado de Kangming. Depois disso, o jovem sem falta de ar começou a fazer muitas perguntas sobre quando Yanyu se tornou o quarto celestial do palácio, sobre se é verdade que o segundo mentor é uma raposa, e finalmente, no final, sobre por que Yanyu ignora sua pesquisa. Yanyu responde calmamente a todas as perguntas com apenas uma palavra. Ela lhe diz que não sabe de nada, e também exclama que ele a pegou. A garota aponta a mão para o prédio que fica atrás e também diz que é o pavilhão das nuvens calmas. Ela diz que os livros estão armazenados lá. Ao ver o prédio, Xiakai pensa que, por trás do segredo do pavilhão dos cânones, ele já leu quase todos os livros. Ele decide que só precisa dar uma olhada nos novos livros. Xiakai imediatamente pergunta a Yanyu se ele pode dar uma olhada na biblioteca. No entanto, a garota responde que precisa terminar o exame primeiro e que ainda tem muito o que fazer depois disso. Ela declara complacentemente que não tem tempo para esperar por ele. Na mente de Xiakai, ela começa a se lamentar com raiva. Yanyu rapidamente começa a lhe mostrar todos os pontos turísticos. Primeiro, ela lhe mostra o Palácio dos Nove Céus e exclama que ele é necessário para meditação. Antes que o jovem tenha tempo de reagir a isso, Yanyu já está indo para outro local. Yanyu lhe mostra o Pavilhão do Sol Imperial e exclama que se trata dos aposentos particulares da irmã. Ao ouvir isso, Xiakai de repente pensa em algo que não deveria. Yanyu de repente diz a Xiakai que sua irmã falou sobre ele ser um adivinho. No entanto,
Ela exclama com um rosto ardente que não acredita nele. Ao ouvir essas palavras, o jovem começa a ficar nervoso. O assistente de sistema diz a Ziakai que ele sempre segue as palavras de Ziakai. Ele lhe diz para não contar nada. Decidindo que seria melhor mudar de assuntos, Ziakai lhe diz que eles devem inspecionar o palácio sagrado. A garota diz que sim. No entanto, ela diz a ele que mostra o palácio apenas para alunos reais. Yanyu declara que se ele usou truques baixos para passar no teste, então Ziakai terá o que merece. Ela ri e se pergunta como o sangue gelado foi capaz de segurar seu gol. Ela proclama que já está no limite de temperar o espírito e que está muito acima do sexto limite do 54º estágio. Yanyu lhe pergunta se ele acha que ela é uma idiota. Então, para evitar perguntas desnecessárias, Ziakai ironicamente diz a ela que ele realmente tem sorte. O jovem imediatamente decide que ela definitivamente suspeita dele porque ele pegou uma lâmina nua de mãos vazias. Isso é verdade. Ele calmamente chega à conclusão de que ela ainda não tem provas, e Yanyu se pergunta se essa foi realmente sua sorte. Ele imediatamente responde que tudo foi assim. Yanyu exclama que eles têm muito tempo para verificar isso. Ela também diz a Ziakai que realmente quer ver quanto tempo dura a sorte dele. Ziakai a segue e proclama que, se uma garota tem pavio curto, ela entrará na menopausa mais rapidamente. Nesse momento, Yanyu se pergunta o que é a menopausa. Então ele responde que é algo como uma doença incurável. Ziakai afirma que o paciente é frequentemente vendido à melancolia. O calor interno aumenta e a pessoa não consegue dormir direito a noite toda, e uma erupção cutânea aparece em seu rosto. Ele também faz uma observação de que a pessoa começa a ficar careca gradualmente durante esse período de tempo. Ele direciona as mãos para o lado dos seios dela e afirma que, nessa época, até mesmo um bigode cresce e que os seios podem diminuir. Ziakai afirma que ela tem seios muito pequenos, e com seu temperamento explosivo, ele teme que seja difícil para ela se casar. Com essas palavras, ele provoca a raiva instantânea dela, que é acompanhada pelo fato de que mais pontos de raiva são adicionados a ela. Imediatamente, ela saca sua espada de fogo do nada e, de forma ameaçadora, proclama que, quando ela ficar menor, ele ficará menor. Então, o jovem começa a impedi-la, dizendo que ela não deve se esquecer da grande comissão que seu mentor lhe deu. Ziakai adverte de que ela pode se irritar com ele novamente. Ela pensa com raiva que ele aprendeu rapidamente a usar sua irmã para pressioná-la. Então, Ziakai percebe que, em sua raiva quando ele chamou seu corpo, e nessa raiva quando ele falou sobre sua irmã, ela estava menos irritada do que por seu corpo. Ele decide aproveitar esse fato e começa a pensar. Ele chega à conclusão de que essa mulher louca parece estar muito preocupada com o tamanho de seus seios. Ziakai vê que ele já tem 5.000 pontos de raiva só por causa do corpo, e ela não dá atenção às ameaças. Ele chega à conclusão de que ela está muito preocupada com seu corpo, então ele decide tomar medidas mais duras. Ziakai chama Yanyu e lhe diz que não importa o fato de ela ter seios pequenos. Ele proclama descaradamente que ela tem uma bunda enorme para isso. E funciona. Os pontos de raiva aumentam em 10.000. Yanyu puxa a espada do nada novamente e declara ameaçadoramente que definitivamente não o deixará em paz. O dia seguinte chega. Na ala onde Ziakai mora, Yanyu irrompe em sua porta aos gritos. Ela chuta a porta com o pé e grita para que ele saia da cama imediatamente. Quando ele se deita nu na cama, levanta-se inocentemente e diz que ela poderia ter batido na porta antes de entrar. Ele começa a cobrir seu corpo com um cobertor. Nesse momento, Yanyu sai imediatamente de seu quarto e diz que eles não chegaram nem na metade do curso de ontem. Ela diz a ele para se apressar e o adverte que, caso contrário, eles não continuarão seus estudos. Ziakai começa a se vestir às pressas e sai rapidamente do quarto. Ele a segue enquanto ela caminha a passos rápidos e com raiva. Ziakai pede que ela espere por ele, mas ela não pretende ouvi-lo de jeito nenhum. Yanyu coloca as duas mãos para frente, com raiva, caminha em linha reta, sem tirar os olhos de Ziakai. Ao ver isso, o jovem pensa que parece tê-la irritado muito, já que ela reage tão bruscamente a ele. Com um sorriso brincalhão, ele se pergunta se ela está com raiva dele por causa do que ele disse ontem sobre seus seios pequenos. Por padrão, ela se irrita novamente e, dessa vez, não aguentando mais, vai até a terceira irmã. Ela aponta o dedo para ele e diz que não pode ensinar esse aluno malvado. A terceira irmã dá um tapinha na cabeça de Yanyu e lhe explica que ele ainda é jovem e que ela não deve brigar e discutir com a criança. Então, ao ouvir isso, Ziakai proclama complacentemente que ele é definitivamente apenas uma criança e se pergunta como foi possível molestá-lo. Em seus pensamentos, ela se pergunta, com raiva,
Quem é a criança aqui? Ela olha novamente para Ziakai de forma ameaçadora, vendo que há um conflito entre elas novamente. A terceira irmã vai até Yanyu. Ela se aproxima de Wu Yanyu e coloca a mão em seu ombro. A garota proclama que a pessoa bem-sucedida deve tomar cuidado com a raiva. Ela lhe diz para se lembrar do aviso da imperatriz de ontem, suspirando pesadamente. Yanyu concorda com sua irmã e diz a ela que ficará atenta de agora em diante. Depois disso, a terceira irmã olha para Ziakai e o adverte que ele é um discípulo e que deve honrar e respeitar as instruções de Yanyu. Ela olha para ele com uma expressão fria no rosto e pergunta se ele entendeu suas palavras. Sem responder às palavras, ele apenas olha para ela inocentemente. Então, a terceira irmã se lembra de que eles não terminaram a inspeção do palácio. Ela o chama para finalmente mostrar o castelo inteiro. A garota pede que eles a sigam e diz que lhes mostrará o caminho. O jovem, sorrindo, vê que Yanyu está fervendo de raiva. No entanto, eles ainda vão juntos para a terceira irmã. O jovem decide provocar Yanyu novamente. Ele sussurra em seu ouvido que ela deveria aprender com a terceira mentora como se comportar. Ele proclama que é assim que um verdadeiro mentor se comporta, decidindo não ceder mais às provocações. Yanyu responde complacentemente que, infelizmente para ele, nesta vida, ela ainda é sua mentora. Yanyu declara que, por sua bondade de coração, ela o avisará sobre algo. Ele imediatamente presta muita atenção às palavras dela. Yanyu lhe diz que Ziakai não deve irritar a terceira irmã. Assim que ela começa a explicar o motivo, ela para por aí. Esperando com interesse pela continuação, Ziakai não entende nem por um momento por que ela congelou. Ele pergunta avidamente a ela por que não deveria irritá-la. Yanyu responde que vai contar a ele sobre isso porque, dessa vez, ela quer mandá-lo embora. Isso acaba sendo uma decisão muito sábia da parte dela, porque o jovem realmente começa a se irritar. O assistente do sistema anuncia que parabeniza Ziakai por sua primeira raiva. O assistente diz que, desta vez, ele tem imunidade. Ele exclama que, em seguida, eles precisarão prestar atenção ao nível de sua raiva e avisa que, em um nível alto, seus pontos de raiva serão contados. Ao ouvir isso, o jovem começa a ficar ainda mais irritado e, confuso, se pergunta se essa é uma habilidade auxiliar para melhorar o caráter e moralidade. Enquanto Yanyu e Ziakai lançam olhares furiosos e de soslaio uma para a outra por trás, a terceira irmã para em frente a uma casa. A garota informa que hoje ela lhes mostrará esse lugar. Enquanto elas param e inspecionam o local, o estômago da terceira irmã começa a roncar. Ao ouvir isso inadvertidamente, o jovem olha para ela com perplexidade. Enquanto isso, ela diz que está com muita fome hoje. Decidindo não dar atenção a isso, Ziakai de repente olha para o topo e vê uma placa com a inscrição Fire and Smoke Reserve. Ele pergunta à terceira irmã se fogos de artifício ou outros produtos de fogo são fabricados nesse local. Então, a terceira irmã lhe responde que esse é o lugar onde eles se sentem vivos. Nesse momento, Yanyu se aproxima da porta da casa e, abrindo-a, diz a Ziakai que parece não ter captado a essência das palavras da terceira irmã. O jovem se pergunta o que ele não entendeu. Yanyu lhe responde que não entendeu que esse é o local onde seu teste será realizado. Ziakai olha para Yanyu com perplexidade. Em seguida, ela lhe diz que nesse lugar ele cozinhará. Em seguida, Ziakai pergunta em tom presunçoso se eles querem comer depois do jejum. A terceira irmã responde dizendo que elas não precisam disso. Ela diz que eles só querem manter um pouco dos hábitos do mar. Yanyu, complacente, lhe diz que é muito difícil para ela explicar a ele com sua melhora. A terceira irmã exclama que sua irmã mais velha gosta de frango cozido com sementes de ginkgo. A segunda irmã gosta de frango com batatas na brasa. A terceira irmã gosta de frango assado com sal. E a quarta gosta de frango cozido no vapor com molho de pimenta. Yanyu lhe informa que a terceira irmã costumava cozinhar tudo. No entanto, ela anuncia que, no momento, quer se concentrar em quebrar os limites e, portanto, diz que esse caso está sendo transferido para ele agora. Suspirando pesadamente, Ziakai se pergunta por que todas as quatro irmãs adoram frango. E Yanyu pega um frango pacificamente sentado na gaiola e o puxa para fora, segurando-o pelo pescoço. Ela olha para ele com evidente apetite. Yanyu dá o frango a Ziakai e diz a ele para não fingir que não entendeu a tarefa. Ela diz a ele para chamá-los quando terminar de cozinhá-la. No início, o jovem olha para o frango com apreensão, mas depois de um minuto, como se estivesse trocando de roupa, ele diz que é muito bom nesse negócio. A terceira irmã lhe diz que gostaria de comer frango, e Yanyu declara que, se ele não cozinhá-lo adequadamente, ela lhe dará uma lição. Ele diz que fará tudo corretamente e pede que não se preocupem. Ao se recuperar na cozinha, ele diz à galinha assustada que,
Se ela morrer cedo, será muito cedo para renascer. Ziakai ironicamente a parabeniza por ter feito uma transição precoce para a próxima rodada de reencarnação. O jovem começa a controlar a faca, como se tivesse nascido com ela. Ele pega todos os ingredientes, faz a massa, corta a carne, faz um acompanhamento suculento para o frango. Em um sentido geral, ele faz tudo de forma maravilhosa, já que não se espera que ele faça. Veja Ziakai se comportar como se fosse um verdadeiro chefe de elite em sua vida anterior. Ele coloca todos os pratos prontos lindamente em pratos, e pegando tudo em um só gesto, magicamente leva os pratos à mesa para as 4 irmãs que estão esperando pelos pratos. Ele lhes diz, com um sorriso brincalhão, que a comida está servida. 4 pratos caem sobre a mesa, um após o outro. Os mentores olham para os pratos com espanto, esperando que suas tampas finalmente se abram. Finalmente, a cobiçada tampa se abre e pratos incríveis aparecem por baixo das tampas. Tudo acaba sendo feito de acordo com a nota máxima. E assim como eles pedem, sua fragrância aparece e penetra em todos os corações. A segunda irmã até vê que esses pratos brilham com seu sabor bonito e refinado. Ela se pergunta o que ele preparou, mas sem dizer nada supérfluo, ele apenas pede que elas experimentem o que ele preparou para elas. Então, a imperatriz serenamente proclama que eles começarão a comer. Cada uma das irmãs pega um palito e começa a comer seus próprios pratos. Quando provam apenas uma colherada do prato, o constrangimento se manifesta de cara a cara. As mentoras realmente gostam do que acabaram de comer. No entanto, a imperatriz, sem dar nenhum sinal, responde que o prato ficou muito bom e que ela não o experimentava há muito tempo. Mas a irmã Fox não é tímida com suas expressões e afirma que gostou muito desse prato. Com um rosto brincalhão, ela exclama que brilha como uma fênix. A terceira irmã também diz abertamente que, a cada pedaço de cá interior, ela se enfurece, como se tivesse superado seus limites. Yan Yu pega o discurso de sua irmã, sentado como se estivesse sob o efeito de bruxaria, também proclama que parece uma felicidade sem limites. Os rostos de uma galinha aparecem em sua memória. A imperatriz se pergunta de onde ele tirou esses pratos. Então Ziakai se lembra de que, para que a galinha tenha um sabor excelente, é preciso fazer uma massagem suave nela após sua morte. E para que o frango não perca o sabor mesmo depois de todos os temperos contidos nos pratos, ele não deve ser recheado com molho. No entanto, ele não compartilha seus segredos culinários com seus mentores. Ziakai apenas diz complacentemente que há um talento e um amor pela culinária. A segunda irmã se aproxima de Zia e lhe diz que ele as deixou completamente satisfeitas. Um jovem com cara de malandro pergunta se o quarto mentor conta. Então, os dois, esperando pela resposta dela, olham para Yan Yu. Ela, por sua vez, responde a ele, de modo que ele se senta para comer mais rápido e depois volta para seu quarto para endurecer. Ziakai, tendo decidido não fazer nada, continua comendo. Ele come uma grande porção de arroz. Depois da refeição, ele vai para seus aposentos. Sentado na cama, ele abre o sistema e começa a refletir sobre sua estratégia de aumentar o nível. O jovem se lembra de que, ao irritar uma pessoa, ele poderá ganhar ponto, mas não pode se irritar. Caso contrário, ele perderá muitos pontos de raiva, o que, obviamente, não é bom para ele. Ele se pergunta o que deve fazer em seguida e como agir. Ele se pergunta como se livrar dos vícios humanos e permanecer sem desejos e aspirações. Ziakai também se pergunta quando poderá desbloquear suas habilidades. Depois de abrir o sistema, ele entra na tela de suas habilidades. O assistente do sistema anuncia que as habilidades básicas podem ser desbloqueadas na loja. Ao ouvir isso, os olhos de Ziakai se iluminam. Ele pergunta ao sistema se é possível comprar alguma coisa lá. Ele se pergunta se há objetos de seu mundo lá. Por exemplo, uma formiga-dragão ou uma bomba atômica. O sistema está um pouco nervoso e se pergunta o que ele quer fazer. Então Ziakai, com um tom severo, proclama que se a distância for maior que 7 passos, então o rifle é pequeno. Se for menor, então também é rápido. No entanto, ele diz que está muito mais interessado no fato de que, com a ajuda do progresso científico e tecnológico, ele pode alcançar a imortalidade. Ele pergunta ao sistema se esse é realmente o caso. O sistema afirma que sim, mas diz a ele que alguns pontos serão gastos em um inventário caro. Mas, por exemplo, uma quantia astronômica precisará ser gasta em armas de destruição em massa, como uma bomba atômica. Em seguida, o jovem pergunta ao assistente quem tem mais força, as irmãs ou a bomba atômica. O assistente do sistema afirma que não há informações desse tipo no sistema. Ele pede que ele repita sua solicitação um pouco mais tarde. Ao falar sobre isso,
O jovem não leva em conta que ele não vive sozinho nesses cômodos. Depois de suas palavras sobre a bomba atômica, a imperatriz entra em sua porta, que está esperando e ouve atentamente suas palavras. Ao vê-la, Ziakai fica imediatamente horrorizado ao ver seu rosto. Quando ele pergunta o que ela está fazendo nesse lugar, ela imediatamente e com sensibilidade responde que não é nada. Ziakai imediatamente se ajoelha, perguntando-se freneticamente se a imperatriz não teria pensado em algo supérfluo em sua mente. No entanto, a imperatriz anuncia que planejava dar a ele o amuleto da canção fantasma antes do jantar. Ela diz que os deliciosos pratos dele subitamente quebraram seus planos. A imperatriz tira um amuleto e o entrega a Ziakai. Ao mesmo tempo, a mulher lhe diz que esse amuleto é a prova de que ele se tornou um discípulo do palácio Kangming. Ela também informa que, em momentos críticos, o amuleto pode salvá-lo. Então o jovem suspira mentalmente. Ele acha que pensou em muitas coisas que não valem a pena. Ele aceita o presente da mentora e imediatamente lhe agradece. Mas, nesse momento, a imperatriz proclama que não será surpreendida pela bomba atômica e, quando surgir a oportunidade, ela poderá apresentá-lo a ela. Ela também diz que talvez assim ele trabalhe mais. O jovem não entende por que a imperatriz fala sobre a bomba atômica como se fosse uma pessoa. A mentora diz a ele que descanse bem e também sugere que ele tem muitos pensamentos que merecem ser considerados. Ela exclama que ela mesma irá meditar. Com essas palavras, ela sai da sala, segurando o amuleto na mão dele. Várias perguntas surgem em sua cabeça. Por exemplo, sobre como ela falou em apresentá-lo à bomba atômica. Ele se pergunta se isso poderia ser algum tipo de dica. Então, o jovem supõe que a mentora não deve saber o que é uma bomba atômica. No dia seguinte, o rapaz vai até a biblioteca que o quarto mentor lhe mostrou. Ele vai até a porta e se pergunta como ela se chama. Ziakai tenta se lembrar do nome da biblioteca, juntando as palavras peça por peça, mas não consegue, e então decide culpar Yan-Yu por ter feito uma excursão imprudente. Ele decide que essa excursão não deve ser feita inicialmente. Em sua mente, ele parabeniza Yan-Yu, que está conversando com sua terceira irmã. Yan-Yu diz a ela que inventou algumas frases que enfurecerão Ziakai, mesmo na imaginação de Ziakai. A terceira irmã permanece reservada. Em sua opinião, ela responde que Yan-Yu morrerá sem concluir seu caso. Ela pede a Yan-Yu que limpe sua mente e tome chá com ela. Ziakai abre as portas da biblioteca Kangming e diz que há muitos anos queria entrar nessa biblioteca. Ao abrir a porta, ele vê à sua frente outro templo e uma porta branca que leva a ele. No entanto, quando ele dá uma boa olhada à distância, vê que algo fofo e enorme está voando em sua direção. Acontece que se trata da cauda de uma raposa, que instantaneamente se aproxima de Ziakai e cobre seu corpo. A cauda abruptamente levanta Ziakai do chão e o arrasta diretamente para o templo interno da biblioteca Kangming. Com um empurrão tão forte e inesperado e com a enorme cauda que surgiu do nada, ele começa a gritar. Quando ele é carregado para dentro do templo, a cauda da raposa também o solta abruptamente. Ziakai cai com toda a sua força no chão do templo e começa a choramingar dolorosamente. Então ele ouve a segunda irmã raposa perguntando por que ele estava procurando por ela. O jovem imediatamente levanta a cabeça e olha confuso para o rosto da segunda mentora. Ele pergunta se ela é a segunda mentora, já que não vê o rosto dela pelo fato de ela estar sentada de costas para ele, e não o rosto. Em seguida, a segunda mentora lhe responde que, a julgar pelo seu tom, ele está claramente desapontado por ser ela. Ela pergunta a Ziakai se esse é realmente o caso. Ziakai lhe responde que não é nada disso e afirma que só queria ir à biblioteca para experimentar algumas técnicas e aprimorar suas habilidades. Ele também informa a ela que ontem não foi bem mostrado durante todo o caminho e, portanto, hoje estava no lugar errado. Ziakai diz a ela que esse lugar também é bom e que ele planejava procurar aqui também. Nesse processo, ele, como se estivesse se justificando, começa a acenar com a mão. Então, como se estivesse flertando com ele, ela começa a se aproximar cada vez mais dele. Ela se pergunta se Ziakai gosta tanto de aprender. Nesse momento, Ziakai acha que ele pode ter algo planejado com ela. No entanto, o jovem ainda decide se afastar um pouco. Nesse momento, ele olha confuso para os olhos astutos dela. Então ela pergunta por que ele está se afastando e se pergunta se ela será feia se ele fizer isso. No entanto, Ziakai, nesse momento, decide citar as palavras dos grandes escritores da cultura de sua vida passada. Citando a Fada do Rio Baixo, do autor clássico de sua vida passada, ele proclama que o segundo mentor, como um cisne, alarmado pela luz, voa acima da terra, gracioso como o mais belo dragão. Cintilando com a beleza enevoada do outono,
uma flor de crisântemo que adornava o trono. Essas palavras pertencem ao autor chamado Kansai de sua vida passada, mas sem parar em apenas uma citação, ele decide continuar com as palavras de outro autor. Ele lhe diz que diria até mesmo que ela é muito bonita. Seu rosto é tão belo quanto um lótus. Com um olhar, ela conquistará a cidade, e com dois, todo o reino. E, é claro, essas palavras também não são inerentes a ele. Nesse momento, o segundo mentor, de repente, faz aparecer uma enorme cauda de floresta sob seu vestido. Ao vê-lo, Ziakai imediatamente se pergunta onde e por que a cauda saiu. Entretanto, o jovem é inconscientemente tocado por essa cauda, seja ela qual for. A segunda mentora lhe responde que, nos momentos em que se sente bem, ela tem uma cauda dessa forma. Ela afirma que não achava que seu aluno tivesse tanto talento para a literatura. Ela lhe diz que ele ainda pode elogiá-la e, depois disso, ela pode ficar ainda mais satisfeita e mostrar a ele suas 10 caudas de uma vez, e ele pode ser recompensado com um tesouro. A palavra tesouro imediatamente ilumina os olhos do rapaz. Ziakai imediatamente lhe pergunta que tipo de tesouro ela pode lhe oferecer. Então, a segunda mentora aponta com a mão para o armário que está atrás dela. Ziakai vê que há muitas poções e elixires no armário, que pertencem apenas à segunda irmã. O mentor proclama que todos esses elixires da imortalidade com os quais ela é temperada. Ela o informa que alguns ajudam a fortalecer o princípio espiritual, outros a prolongar a vida e outros a romper os limites. De acordo com ela, se ele fizer o que ela disse, de uma forma ou de outra ela lhe dará o elixir de que ele gosta. Ziakai decide que essa é a chance perfeita para pegar algo em sua prateleira. Ele declara que, nesse caso, terá a audácia de compor alguns versos para ela. Em sua mente, ele está mais uma vez se preparando para citar outro poeta chinês clássico popular da dinastia Tang. Esse autor chama-se Lai Bai, que pertenceu a um dos poetas mais reverenciados da história da cultura chinesa. No entanto, primeiro ele se pergunta mentalmente se ela o conhece por acaso, mas Ziakai ainda decide citá-lo. Ele começa a falar com um olhar completamente imperturbável. Seu rosto é uma flor e seu vestido são nuvens. A beleza de uma flor é lavada por uma rosa. Uma varanda de jade está em um pico de jaspe. A lua está correndo para você de longe. Melodias puras e nativas. E, surpreendentemente, o ensaio o ajuda muito. Todos os 9 contos saem instantaneamente de debaixo do vestido, e a mentora lhe diz que ele compôs um poema muito bonito. Ziakai lhe responde que, se você compõe com beleza, as pessoas ficam mais bonitas. Então, olhando para ele, ela diz que ele é um aluno vil. Depois disso, ela pergunta a ele, em tom de brincadeira, se ele está tentando seduzi-la. De repente, ela agarra o jovem com uma de suas caudas e o levanta no ar novamente. Ziakai começa a se assustar e pergunta ao mentor o que ela vai fazer. Em seguida, ela lhe diz que parece que ele deve ser ensinado a respeitar seus mentores. De pé, quase no teto, Ziakai diz que ela deve recompensá-lo primeiro e depois ensiná-lo. Ele diz que então estudará mais. A segunda mentora, olhando para ele, parece ter uma nova ideia. Ela concorda com ele e imediatamente o deixa ir para a Terra. Entretanto, nem tudo é tão simples. De repente, vários clones do segundo mentor aparecem na frente dos olhos de Ziakai. Ela o abraça por trás, diz que o recompensará e informa que há um frasco roxo na prateleira. O segundo, continuando as palavras para ela, diz a ele que a quer. O terceiro lhe diz que ele pode fazer qualquer coisa. Ziakai lhe agradece em voz alta, mas mentalmente começa a se alegrar. Nesse momento, um dos clones do segundo mentor diz a ele para ir mais longe e estudar suas técnicas. Ela o avisa que, caso contrário, irá com ele e lhe ensinará magia, a magia dos 9 contos. Ela lhe diz que essa é uma magia muito interessante. No entanto, Ziakai imediatamente lhe responde que ela não vai ensinar e que, então, ele vai dormir e não vai estudar. Mas, de repente, Yan Yu entra no templo. Ela pergunta à segunda mentora o que ela está fazendo com Ziakai. Abrindo a porta, ela vê que o jovem está girando e girando no chão, conversando com alguém e fechando os olhos. Ela até pergunta a Ziakai sobre o que ele está fazendo, mas ele não responde. Ela se volta para a irmã e pergunta por que Ziakai se tornou estúpido novamente se ela usou sua magia nele. A mentora sentada no chão responde, rindo, que não sabe de nada. A segunda irmã lhe diz que, já que ela está ensinando técnicas a ele,
ela pode participar. Ela também lhe diz que chegou de repente e pergunta a Yan-Yu se ela precisa de alguma coisa. Então Yan-Yu responde que não há necessidade de seu treinamento, porque se você misturar o treinamento delas, a Ziakai definitivamente ficará louca. Yan-Yu também conta a ela que a irmã mais velha lhe disse que Ziakai está no pavilhão Nuvem Estelar e que ordenou que ela lhe mostrasse o local. Além de Ziakai estar girando no chão, ela o chuta nas costas com toda a força. Então, como se estivesse se recuperando de uma hipnose, ele se levanta imediatamente. O jovem imediatamente agarra suas costas doloridas. Nesse momento, ele percebe a verdadeira força de Yan-Yu. Ele acha que, inadvertidamente, se deixou levar pelas conversas do segundo mentor neste lugar. Ziakai se pergunta, horrorizado, o que acontecerá com ele em seguida. No entanto, eles apenas olham nos olhos um do outro por alguns minutos com expressões indignadas em seus rostos. Nesse momento, uma mensagem do sistema chega até ele. Ela diz que a segunda irmã de Mayu é a herdeira do clã da Raposa, um dos 3 grandes clãs da antiga dinastia do Rei Qi, e que essa família tem magia à maneira dos grandes clãs. Finalmente, quebrando o silêncio, Yan-Yu pergunta a Ziakai se ele viu algo dentro da mágica. O jovem responde instantaneamente que não viu nada lá e que a rasgou imediatamente. Nesse momento, ele se curva para Mayu e pede que ela lhe ensine magia de verdade da próxima vez. Então, Mayu lhe responde que definitivamente lhe ensinará tudo o que sabe. O jovem pega um elixir roxo e eles se despedem do segundo mentor. Yan-Yu e Ziakai saem correndo do templo de Mayu. Seguindo Yan-Yu, Ziakai pensa que teria escolhido calmamente um frasco vermelho, mas, por alguma razão, não conseguiu deixar o frasco roxo indiferente. Curiosamente, ele se pergunta qual seria exatamente o elixir da imortalidade que estava ali. Olhando para trás, ele acha que ainda se arrepende de ter escolhido uma garrafa roxa em vez de uma vermelha. Por um tempo, ele para e olha para a vista do templo. Então, Yan-Yu, irritado, ordena que ele não sonhe e ande mais rápido. Quando eles saem do templo, Yan-Yu imediatamente proclama que Ziakai cozinhou um frango fresco para eles ontem. Ele imediatamente, sorrindo, pergunta a Or se ela finalmente decidiu estabelecer um relacionamento com ele. Yan-Yu, olhando para ele com um olhar questionador, pretende ficar com raiva por um momento, mas responde que não era isso que ela queria fazer. Ela proclama complacentemente que apenas decidiu não xingá-lo, como se eles estivessem no mesmo nível que ela. Em seguida, o jovem com um sorriso malicioso olha silenciosamente para Yan-Yu. Yan-Yu pergunta a ele por que ele está olhando para ela tão atentamente. Em seus pensamentos, ela quer que ele responda a sua pergunta mais rapidamente, pois já havia pensado em uma resposta legal. No entanto, o jovem diz a ela que está olhando para ela e, com um sorriso caloroso, responde que está olhando para ela exatamente assim. Então, Yan-Yu imediatamente pensa que algo está errado aqui e que Ziakai está tramando algo não limpo. Ela chega à conclusão de que ele definitivamente quer que ela não fique com raiva e grite com ele novamente. De repente, ele se vira e informa a ela que precisa ir primeiro ao depósito de livros. De forma inocente e educada, ele pede a Yan-Yu que lhe mostre o caminho. Com uma entonação tão educada, Yan-Yu começa a ter ainda mais perguntas. Andando atrás dele com passos rápidos, ela lhe diz que ele se vê de forma muito estranha. Ela pergunta abertamente se ele tem algo ruim em mente. No entanto, em sua mente, o jovem já está esperando que Yan-Yu exploda. Então Ziakai lhe responde que em seu coração só há pensamentos sobre como encontrar a biblioteca o mais rápido possível. Depois disso, ele pede novamente a Yan-Yu que lhe mostre o caminho. Ele complacentemente pergunta a ela se o mentor sênior lhe deu uma tarefa para apresentá-lo ao curso introdutório. Ziakai lhe diz com arrogância que ainda está esperando. Nesse momento, Yan-Yu não consegue suportar e, correndo para o rosto de Ziakai, o chama de idiota. Com raiva, ela lhe pergunta se lhe mostrou tudo ontem. Yan-Yu lhe diz que, se ele não for capaz de se lembrar de coisas tão pequenas, então não poderá ser seu discípulo. Ziakai exclama com uma cara séria que ele é estúpido e que Yan-Yu é gentil aqui. No mesmo momento, o jovem pensa que o exército não tem o mesmo poder e a água não tem a mesma forma. Mais uma vez, isso acaba sendo uma citação do popular livro do autor Zhensu, A Arte da Guerra. Assim, o jovem chega à conclusão de que ele, como o rei do Jangrin, não vai apenas enfurecê-la. Nesse momento, Yan-Yu leva Ziakai ao depósito de livros e proclama que há uma exceção. De acordo com ela, fora da seita, ele pode ler livros, mas não vale a pena fazer isso nessa biblioteca. Ela ironicamente proclama que, afinal, há pessoas no limite do sangue gelado neste lugar, claramente insinuando Ziakai. Depois de suas próprias palavras, ela começa a rir. No entanto,
O jovem imperturbável lhe responde que a paciência e o trabalho se esgotarão. A calma dele começa a irritá-la, o que a deixa ainda mais irritada. Mas, apesar disso, eles entram juntos na biblioteca. Quando abrem as portas, elas começam a render muito. Então o jovem exclama que elas devem ser lubrificadas. Quando entram, vem imediatamente a terceira irmã, sentada em um peitoril alto da janela. A mentora quase não presta atenção. Ela está lendo o livro que escolheu no dia anterior. Ziakai diz que a terceira irmã diz que ela está muito elegante. Esperando que eles se conheçam, ele olha interrogativamente para a mentora. No entanto, quando ela nem sequer vira os olhos, Ziakai começa a ficar nervoso. Ao perceber isso, Yan-Yu diz a ele para não olhar para ela dessa forma. Ela afirma que, quando está tão concentrada, às vezes nem presta atenção nas pessoas ao seu redor. Ela chama Ziakai para segui-la e diz que, embora raramente venha aqui sozinha, ainda conhece bem esse lugar. Ziakai pergunta complacentemente se isso é verdade e diz que não acredita nela. Yan-Yu decide ignorar essas palavras em seus ouvidos e começa a procurar um livro. Eles começam a explorar a biblioteca juntos e Yan-Yu finalmente encontra o livro. Ela o retira das prateleiras e diz que se lembra de que seu Art of the Sword and the Nine Separations estaria nessa prateleira. Em seguida, Yakai, com os olhos arregalados, diz que eles andaram por 2 horas só por causa desse livro idiota em sua mente. Ele acha que ela também disse que conhece essa biblioteca. Corando, Yan-Yu diz a Tom que ele já a pegou. Ela pede que ele pegue o livro. Yan-Yu proclama que avisado significa armado. Sorrindo, Yakai proclama complacentemente que Yan-Yu finalmente pensou em usar unidades fraseológicas. Quando Yan-Yu começa a procurar seriamente o livro que escreveu, Ziakai começa a caminhar perto dela. De repente, o jovem percebe à sua esquerda uma pilha de livros que mais parecem mercadorias que logo serão jogadas fora. De repente, ele pega o livro que Yan-Yu estava procurando com tanto afinco. Na capa, ele vê o desenho desajeitado dela. Segurando-o em seus braços, ele cobre a boca com a mão e começa a rir convulsivamente. Lágrimas escorrem de seus olhos devido à aparência desse livro ao toque. Yan-Yu, procurando por ela, diz que ela se esforçou muito nesse livro, o que faz Yakai rir ainda mais. Ele acha que é uma pena que esse livro tenha sido jogado fora pelo quarto mentor. Quando o livro está em suas mãos, o terceiro mentor se aproxima de suas orelhas e lhe diz calmamente que esse livro não pode ser lido. O jovem se vira assustado e a vê em toda a sua glória. A terceira mentora diz a ele que, enquanto estava lendo, ela não os notou. Assim que ela abre a boca para falar sobre o livro, Yan-Yu a interrompe imediatamente. Ela vê que a terceira irmã chegou e começa a descer das prateleiras altas. Yan-Yu lhe diz que ela chegou bem na hora. Ela pergunta à terceira mentora se ela viu seu livro e afirma que se lembra de tê-lo colocado na prateleira desse setor. O terceiro mentor pergunta se ela está falando sobre a arte da espada e os 9 elementos. Yan-Yu responde afirmativamente. Em seguida, a terceira mentora declara serenamente que não se lembra de tal livro. Ela supõe que talvez alguém já o tenha levado. Com essa resposta, Yakai fica surpreso e rapidamente começa a colocar o livro sob suas roupas. A terceira irmã pergunta a Yan-Yu por que eles vieram para esse lugar. Então Yan-Yu lhe responde que Yakai queria procurar livros. Por isso, ela o trouxe até aqui. Em seguida, a terceira irmã se volta para Ziakai e lhe pergunta sobre Ori e quais livros ele está procurando. Ela lhe oferece cânones e livros sobre habilidades. Ziakai lhe responde confusamente que gostaria de ler livros sobre habilidades de alto nível. A mentora pensa um pouco. Com a ajuda de suas habilidades, ela começa a procurar todos os livros sobre o assunto. Ela levanta as mãos. Em seguida, livros de um determinado tipo caem nas mãos de Ziakai. Uma pilha de livros cai nas mãos de um jovem e, em seguida, a mentora proclama que isso deve ser suficiente para ele pela primeira vez. Pegando todos os livros, ele vai escrever um blog para ela. A garota exclama que, se ele não entender algo, sempre poderá perguntar tudo a ela. Em seguida, Yakai declara que não quer interferir com o terceiro mentor e diz ao Ek que tentará não fazer tanto barulho quanto possível. No entanto, ele não termina a frase, pois eles já o estão arrastando pela mão até a saída, e Yu diz que as bétulas já estão partindo para Ziakai. No entanto, ele, por sua vez, diz a ela que ainda queria ler e afirma que, se ela mesma tem coisas para fazer, pode ir embora. Quando saem da biblioteca, o terceiro mentor pede a Yan-Yu que comece a escrever sem erros. Quando saem, Yakai imediatamente diz a Yan-Yu que não suportava o fato de o terceiro mentor rir de seus erros. Ele lhe pergunta se ela arruinou seu plano. Yan-Yu afirma que não entendeu o que o terceiro mentor quis dizer. Yan-Yu garante a ele que,
Com suas últimas palavras, eles estão dizendo para deixar a biblioteca imediatamente. Ela afirma que, se ele ficar lá por muito tempo, ela o transformará rapidamente em um pingente de gelo. Ela pede a Ziakai que não lhe pergunte como ela sabe dessa informação. Então Ziakai se pergunta se não seria porque ela mesma é muito sensível. Mas então Yanil, com um olhar bastante sério, proclama que, se ele não acredita, deveria experimentar. Ela diz a ele que fica congelada e que sempre não dá atenção a coisas que não considera necessárias. Ela exclama que, se ele chegar a esse estado, ela não irá salvá-lo. Depois de ver toda a seriedade das situações, o jovem chega à conclusão de que ela não está mentindo. Yanil declara que o avisou para não provocar a terceira irmã, especialmente quando ela quiser explorar algo. Ela o ameaça dizendo que, se ele contar a alguém sobre seus erros, ela o fritará até formar uma crosta dourada, polvilhará com cominho e o jogará na floresta dos espíritos malignos. Rindo levemente, Yakai lhe diz que se Yanil quer que ele guarde seu segredo, então ela precisa lhe pagar. Ele propositalmente diz que, caso contrário, não será cuidadoso. É claro, ele contará a todos e será muito embaraçoso. A quarta mentora se enfurece imediatamente e lhe diz que ele pode escolher o dia de sua morte, se quiser, e exclama que não o impedirá. E, de repente, surge uma mensagem do sistema. Ela fala sobre postar insultos porque Ziakai irritou Yanil muitas vezes em um curto período de tempo. O sistema proclama que ele recebe pontos especiais de raiva e que o sistema de tarefas também está aberto para ele agora. Tarefa atual: para passar em um teste interno. Recompensa: uma habilidade de grau celestial ou um artefato para escolher. Não há nada escrito sobre a punição. Quando Ziakai está completamente concentrado nas mensagens, Yanil, irritado, pergunta-lhe ameaçadoramente por que ele a ignora. Enquanto isso, o jovem se pergunta que tipo de punição ele pode receber, e o sistema, nesse momento, decide manter a intriga até o fim. Ziakai acha que, embora tenha recebido muitos presentes para um iniciante, brincar constantemente com o proprietário é algo realmente nojento. Enquanto isso, Yanil ainda está furiosa porque Ziakai não está prestando atenção nela. No entanto, Yakai se lembra de que, quando ele ativou o sistema, ela mesma começou a zombar dele. Ele se lembra de que, quando conectou o sistema pela primeira vez, ela lhe disse que lhe traria o cargo de diretor executivo e um casamento com uma beldade rica. Segundo ele, ela imediatamente o convidou para ascender ao topo da vida humana. Nesse momento, o ingênuo e jovem Ziakai concordou alegremente com essas condições. O jovem acha que o sistema definitivamente não mencionou a presença de óculos e chega à conclusão de que ele mesmo terá que ir contra as regras e descobrir tudo. Uma mensagem aparece no sistema informando que Ziakai acumulou exatamente 0 pontos e que ele não pode ativar o sistema. Então, Ziakai, ao ver essa mensagem, pensa que avançou no tempo e ainda suporta a zombaria da sociedade sobre ele. Nesse momento, como se estivesse zombando dele, o assistente do sistema o lembra de que falta um mês para o teste interno e também informa que, durante todo esse tempo, ele não atingiu os requisitos necessários para ser admitido no teste. Suspirando pesadamente, Yakai lhe responde que sabe muito bem disso. Então, vendo seus pensamentos, Yanil diz a ele para desistir dela, pois é mais fácil jogar contas na frente de porcos do que explicar algo a ele. Olhando para ela, ele pensa que precisa urgentemente descobrir como participar do teste. Ziakai não presta atenção nas palavras de Yanil e se pergunta se esse é realmente um truque sujo do sistema que ele organizou. Quando ele olha para Yanil, Ziakai vê que ela está olhando para ele com vergonha. Ela agarra seu cabelo e se pergunta por que ele a olha assim. Ela diz que não foi agora que apareceu na frente dele, mas o jovem também não dá atenção a isso. De repente, Yakai se lembra de que, durante esses 2 anos, ele parece não ter conhecido uma única pessoa viva nesse lugar, exceto seus mentores. Ele começa a olhar ao redor freneticamente. Ao ver isso, Yanil pergunta por que ele está fazendo isso, mas Yakai ainda não pretende responder. Ele acha que, se ele se irritar aqui, não será muito conveniente para ele, pois no sistema de raiva é preciso acumular pontos para aumentar o limite. Então ele decide que precisa encontrar uma maneira de descer da montanha. Incapaz de suportar ser ignorada por tanto tempo, Yanil pergunta com raiva por que ele não a ouve. Finalmente, nesse momento, Yakai lhe diz que acabou de perceber algo. Ela o olha interrogativamente, esperando por uma resposta. Decidindo irritá-la ainda mais, ele pretende lhe dizer outra coisa estúpida. Em seguida, o jovem exclama complacentemente que somente sua namorada pode influenciar a rapidez com que ele desembainha a espada. Sorrindo para si mesmo por dentro, ele chega à conclusão de que, afinal,
O plano do mentor sênior é ótimo. Ele acha que, quando a irrita, ela se torna como um banco de energia. Óculos de raiva aparecem gradualmente em seu rosto, que de tempos em tempos são cada vez mais compreendidos pelo número. Em seguida, ela pergunta a Ziakai se ele está querendo dizer que ela o impede de temperar. Ele lhe responde que, como um verdadeiro discípulo, não se atreveria e proclama que só acha que o quarto mentor já passou da puberdade há muito tempo. O jovem começa a exultar com o fato de ter levado Yan Yu a um estado de raiva. Seus pontos de raiva estão começando a aumentar novamente. Ela puxa o Mev do nada novamente e pretende acertá-lo na cabeça de Ziakai, mas isso acaba sendo favorável a ele. Então, ele decide ser ainda mais duro e lhe diz que ela também tem problemas com homens. Ele afirma que é por isso que ela quer cortá-lo e também para esconder sua falta de jeito. Mais uma vez, chega uma mensagem do sistema informando que ele conseguiu irritar o Celestial Yan Yu novamente. Que o sistema lhe dá o Yin das 9 separações do primeiro nível. O Yin das 9 separações do primeiro nível. O Yin das 9 separações do 10º nível aumenta automaticamente o conhecimento em assuntos militares. Depois de ouvir isso, o jovem ficou energizado e pretende continuar a irritar Yan Yu no mesmo ritmo. Ziakai proclama que a mentora sênior vê a verdadeira essência das pessoas e que ela certamente sabe que o coração de Yan Yu apenas começou a procurar e encontrar o caminho. Ele lhe diz que foi por isso que ela ordenou que Ziakai a criasse. Ele exclama que, de fato, na idade dela, ela quer amor e que isso também pode ser entendido. Ziakai exclama que certamente guardará o segredo dela. Em sua mente, ele espera que ela fique ainda mais irritada do que o normal. Os pontos começam a subir novamente, e a própria Yan Yu proclama que, como gosta tanto de temperar, ela é como sua mentora para compartilhar com ele a arte da espada de Tempera Escarlate. A primeira habilidade da arte de condicionamento da espada escarlate é a separação dos 9 elementos celestiais. Ela pretende jogar sua espada escarlate nele com as palavras de que ele terá o que merece. Então Ziakai, a fim de se salvar, convulsivamente o impede com as palavras de que eles deveriam discutir. Nesse momento, Yan Yu já está brandindo sua espada e quase atinge Ziakai no rosto. No entanto, após as palavras dele, ela para e pergunta com um tom calmo sobre o que eles vão discutir, suspirando pesadamente. O jovem lhe diz que quer passar em um teste interno que será realizado em um mês. Ele a convida para discutir se ele passará no teste. Em seus pensamentos, ele chega à conclusão de que o mais importante é descer e inflar o maior número possível de simplórios que subirão até ele com brigas. Depois que Ziakai começa a oferecer a Yan Yu os termos de seu contrato de trabalho, ele proclama que, se vencer e a quarta mentora se casar com ele, Yan Yu, que estava ouvindo calmamente, é subitamente surpreendida por sua proposta. Então, Ziakai decide tratá-la de forma ainda mais dura e enfrentá-la de forma fraca. Com um olhar implacável, o jovem pergunta a Yan Yu se ela se atreveria a discutir com ele. Nesse momento, Anu se pergunta se ele enlouqueceu quando rompeu o campo das 9 condenações do céu. Ela acha que, especialmente em um mês, ele definitivamente não passará no teste interno, muito menos digitará seu nome. Nu decide concordar com os termos da disputa. No entanto, Akai diz a ela novamente que a incomodará com outra coisa. Anu lhe pergunta com desagrado sobre que tipo de pedido ele fez novamente. Em seguida, o jovem pergunta a Yan Yu se é possível sair ou descer do sagrado palácio de Kang Ming somente pelos degraus da pureza de Jade. Em seguida, Yan Yu lhe pergunta por que ele precisa disso e se decidiu escapar dessa forma. Yan Yu está pensando nesse momento em que eles sobem e descem esses degraus de pureza de Jade. Ela chega à conclusão de que Ziakai deve ter acumulado muito Kai ao subir esses degraus. Ziakai, com um rosto inocente e um tom educado, pergunta a Yan Yu se ela pode acompanhá-lo até os degraus. Ela imediatamente lhe responde que não tem tempo. Então, o jovem, revirando os olhos, tenta a sorte novamente. Ele começa a apaziguá-la dizendo que, se ela não o ajudar, ele não poderá se casar com sua esposa. Por causa da raiva e do constrangimento, Yan Yu começa a corar por todo o rosto. Ela imediatamente grita com ele e lhe dá um chute na parte inferior das costas. Nesse momento, ele dispara uma flecha ardente à distância. Quando o jovem voa, ele diz a ela que não disse a ela para fazer isso agora. Ele começa a xingar Yan Yu e exclama que ela é sua nêmesis. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.